a história oral? História oral ela é um recurso, uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas que serão gravadas ou filmadas com pessoas que podem dar um relato sobre um acontecimento, uma conjuntura, modos de vida ou algum outro aspecto da história contemporânea. Esse material ele vai ser produzido para complementar ou dar uma dimensão diferente de algo que esteja registrado nos documentos escritos, imagens ou um outro tipo de registro, ou pode mesmo tratar de um tema que ainda não tenha nenhum registro escrito até aquele momento. Na história oral mesmo existem 4 grandes eixos que vão ser um pouquinho diferentes uns dos outros na hora de fazer a abordagem. O primeiro seria uma história oral temática. A história oral temática, né, você tem um objeto central, né, um tema central a ser trabalhado, e todas as entrevistas que você fizer, elas vão se endereçar ao desenvolvimento daquele tema. Vão ser perspectivas individuais de sujeitos inseridos em um mesmo contexto. A outra ramificação da história oral seria a história oral testemunhal. Essa é uma história oral que você vai trabalhar, né? Você traz os relatos da história pessoal de alguém, de um indivíduo, mas essa história pessoal ela vai estar relacionada com a existência de algum trauma ou um problema, ou que ela vivenciou um problema trágico. Por exemplo, alguém que tenha sofrido alguma violência durante a ditadura militar, ou que tenha vivenciado uma catástrofe natural, uma enchente ou algum outro tipo de evento. E aí você vai trabalhar a partir do relato daquela pessoa, aquele tema que você vai ter como objeto de estudo. Todo tipo de história oral, ela deve ter muito cuidado com o entrevistado, mas essa principalmente, porque você vai estar resgatando memórias que não são fáceis de ser lidadas, não precisam ser expressadas, elas não podem ser silenciadas, mas ao mesmo tempo são muito sensíveis e precisa de ter muito tato ao trabalhar com esse tipo de memória. Mais relacionado ao nosso grupo, ao grupo que nós trabalhamos, eu destacaria os outros 2 tipos de história oral, que seria a história oral, história de vida, e a história oral, tradição oral. Como é que é isso? A história oral, história de vida é exatamente o que ela diz, né? Você vai rearranjar a narrativa a partir da trajetória de uma pessoa. Então, seja qual for o seu objeto de pesquisa, você vai contar a história de uma pessoa a partir do próprio relato dela. A narrativa, ela já provou que ela humaniza a pessoa, e ao resgatar essas memórias, o indivíduo acaba que ele se reencontra. Então é muito importante tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador, né? E por último, a outra ramificação, que é a história oral, tradição oral, que é riquíssima, principalmente quando a gente vai trabalhar com patrimônio imaterial. Então, esse tipo de depoimento, ele vai buscar resgatar saberes, modos de vida, cantigas de roda, histórias infantis, modos de fazer, aquela receita da avó, formas de expressão que são passadas oralmente de geração em geração. Muitas vezes não tem nenhum registro escrito daquela riqueza, daquele patrimônio riquíssimo, e que a partir desses depoimentos é possível então fazer uma compilação daquilo ali, e que garante que as outras gerações futuras tenham acesso também àquele material tão rico e, como o próprio nome diz, tradicional. Essa ramificação da história oral, ela tem como principal função preservar esse tipo de história que normalmente vai sendo transmitido apenas de forma oral a partir das gerações. A história oral, ela não tenta trazer nenhuma verdade absoluta,
né? Ou ela não está preocupada em construir um quadro mais verdadeiro possível sobre um determinado acontecimento. Não. O que é o principal para a história oral, ela preocupa-se com um registro de uma experiência, né? E a produção de uma nova documentação alternativa à documentação oficial. Então, quanto mais rico você for conseguir tirar daqueles seus entrevistados, quanto mais olhares você tiver sobre um mesmo evento, acontecimento, melhor é para esse registro e mais rico fica o seu objeto de pesquisa. São vários pontos de vista, são várias vivências, experiências, como que aquilo ali foi para cada pessoa individualmente e como que aquilo ali constrói o coletivo a partir daquelas pessoas, a partir do relato daquelas pessoas. Então, o principal é isso, é enriquecer, trazer mais fontes de pesquisa, trazer novos olhares de uma forma metodológica, obviamente, né? Mas que a gente possa apresentar ao público, não só dentro do meio acadêmico, mas em diversos setores públicos, como que a gente vai resgatando essa memória e como que cada pessoa individualmente pode ser tão importante ao fazer o seu relato, a sua narrativa, trazer a sua experiência de vida e como que ela se formou a partir de algum determinado objeto de estudo, que seria o seu objeto de pesquisa.